Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Europa, Estados Unidos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional. Sempre trazendo aqui altos executivos, profissionais altamente qualificados, reconhecidos até internacionalmente. Tudo isso para que você possa, com essas lives, crescer profissionalmente. São lives de conteúdo. E para realizar esses circuitos que nós realizamos, nós contamos com o apoio institucional da Academia Brasileira da Qualidade e também da Quality Mark Editora, que é a maior editora de livros sobre negócio aqui da América Latina. E nesse caso, desse último circuito, também com o apoio do FestiQuali, que vai realizar entre 8 e 10 de novembro na Bahia, mais um evento importantíssimo, com 75 apresentações, vai ser feita toda 50 apresentações à distância e 25 presenciais. É o maior evento de palestrantes que vai acontecer este ano, justamente na Semana Mundial da Qualidade, que nós vamos comemorar também no Brasil. E na sequência, dia 11 e 12, a Academia Brasileira da Qualidade vai realizar também seu 8º seminário sobre qualidade, é o 8º seminário, a qualidade do século XXI, que tem como tema a qualidade no Brasil e no mundo. Qual o futuro? Então, todos vocês já podem se inscrever, já estamos fazendo a divulgação nas principais redes de relacionamento da própria BQ, eu particularmente tenho feito essa divulgação também. A inscrição é gratuita e você já pode divulgar esse evento com seus colegas, a sua rede de relacionamento e aí na sua empresa. Se você, portanto, é um profissional relacionado a sistema de gestão, qualidade, liderança, inovação, e também é um profissional de recursos humanos, você não pode deixar de divulgar um evento importante como esse, gratuito, na sua rede de relacionamento e dentro da sua empresa. Então, desde já, vocês estão convidados. Nessa live de hoje, nós vamos fazer o sorteio de 4 livros, 3 exemplares do livro de Sistema de Gestão, que fala sobre ISO 9000, 14.000 e 45.000, lembrando 9.001 Qualidade, 14.001 Meio Ambiente, Sistema de Gestão Ambiental, e 45.000 Saúde e Segurança. Esse livro que nós vamos sortear, da Quality Mark, tem tudo a ver com o tema de hoje. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, José Joaquim Ferreira. E o livro da direita é o livro do FestiQuali, que ele está sendo apresentado aí pelo Nigel Croft, também acadêmico, e foi escrito por 30 especialistas no assunto da gestão pela qualidade. Então, nós vamos estar sorteando também um exemplar desse livro, com todos que estão aqui presentes nessa live, nos honrando com a sua presença. Então, o nosso convidado de hoje, conforme eu falei, é o José Joaquim Ferreira. Ele é diretor de certificação, ele foi já vice-presidente da diretoria executiva e ele é atualmente presidente do conselho curador da Fundação Vanzolini. Ele é professor sênior de engenharia de produção na USP, é membro da Academia Brasileira da Qualidade, ABQ, ex-membro do board da SB Alliance, ex-advisor to the board e ex-vice-presidente do IQNet, que é International Certification Network, membro do Conselho Superior da Indústria da Construção da Fiesp, engenheiro mecânico de produção com mestrado e doutorado em engenharia de produção pela USP. Ele também tem mestrado em engenharia industrial pelo Stanford University dos Estados Unidos. Tem experiência na área de engenharia de produção com ênfase em qualidade, meio ambiente e saúde. Então, temos aí um convidado de alto nível. Vamos ver se ele já está aqui na sala com a gente. Olá, Joaquim, tudo bem? Muito boa noite, Haroldo. Muito boa noite, pessoal todo aí que está assistindo a essa apresentação. É uma alegria estar aqui com vocês. E o Haroldo fica lendo aí um monte de coisa, mas é que, como eu já tenho cabelo branco, eu já fiz muita coisa na vida e isso é natural, tá? Não que seja nada excepcional. Então, aqui, Haroldo. Joaquim, uma coisa que não está aqui no seu currículo é o quanto você foi protagonista do movimento forte da qualidade que a gente teve na década de 90. Né? Você sabe que estou escrevendo um trabalho sobre esse momento histórico que nós tivemos, a década de 90, foi o nosso ápice do movimento da qualidade, e você foi um dos principais protagonistas, as pessoas vão estar aqui presentes, vão vivenciar um pouco dessa sua experiência, principalmente você e a Fundação Vanzolini, quando a gente fala de sistemas de gestão, quer seja a ISO 9000 e outras normas de sistemas de gestão, não tem como a gente não lembrar da Fundação Vanzolini
E não tem como lembrar de você quando a gente fala dentro da Vanzolino e com sistemas de gestão, o pessoal depois vai entender por quê. Então, eu queria desde já colocar aqui, complementar uma apresentação sobre essa questão que não está muito colocada no seu currículo, mas eu faço questão de reconhecer seu papel como um grande protagonista e para a gente não ficar preso nesse circuito que a gente está fazendo, que fala sobre o futuro das organizações, você fez a gentileza de fazer uma gravação prévia comigo, contando um pouco dessa linda história, tanto sua quanto da Fundação. Eu vou colocar aqui daqui a pouco no chat o link para que as pessoas possam assistir um pouco da sua história, um pouco mais detalhado da sua história, uma vez que a gente não teria aqui espaço para isso, né? A gente vai focar aqui presente e futuro. Claro que no início a gente vai fazer uma contextualização do seu trabalho, mas isso aí vai ficar, evidentemente, desproporcional ao presente e ao futuro. E eu estou colocando, então, aqui esse link para que as pessoas assistam no meu canal YouTube essa sua história, como também no próprio canal YouTube da Academia Brasileira da Qualidade, da qual você faz parte, né? E nos honra muito fazendo parte da Academia Brasileira da Qualidade. Então, isso aí não está no seu currículo, mas eu faço questão de enfatizar aqui nessa introdução. Haroldo, foram tempos heróicos que ninguém sabia direito o que era qualidade, e havia naquela época vários movimentos no mundo, então a gente participou de um deles, de um movimento mais europeu, um movimento japonês, um movimento norte-americano. E aí tivemos 3 instituições batalhando em cima disso, e o resultado foi muito bom. Hoje a gente tem aqui no Brasil um conhecimento bastante amplo, a gente acabou tendo condição de misturar tudo que a gente encontrou no mundo, e realmente a qualidade, o movimento pela qualidade foi um sucesso e ajudou muito o Brasil nessa parte de competitividade no mundo. Nós estamos a falar a mesma linguagem do resto do mundo. Você e a falou ideia aí... hoje, como você falou, é falar um pouco mais sobre o presente e o futuro, que é bastante desafiador. Para comentar um pouco, fazer um pouquinho da ponte, a minha ideia seria falar um pouquinho, rapidamente, como é que isso caminhou do passado até hoje, para que a gente possa verificar que essa história de ISO 9000 não é uma coisa que caiu do céu de repente pronta. As coisas começaram há muito tempo já, até tem algum desconhecimento de como é que os egípcios se organizavam, e eles eram organizados para conseguir montar aquele império, os romanos que gerenciavam aí conquistas a milhares de quilômetros de distância da sede, que era Roma. Então, tudo isso tem uma contextualização de gestão que acabou se perdendo no tempo. Mas esse é o segredo, quer dizer, é a gestão, como é que esse pessoal se organizava. E a gente acabou, depois da Revolução Industrial, tendo aí algumas pessoas que destacaram, por exemplo, o Taylor, que foi uma pessoa que fez aí uma espécie de um breakthrough, uma ruptura em termos de organização do trabalho. Muita gente não gosta dele, porque o Taylor é meio na base do chicote, mais do que na motivação. Mas foi bastante interessante, porque ele tinha coisas bastante simples. Ele estava olhando um pedreiro construir uma parede, e aí via que o camarada ia até o lugar onde tinha a argamassa, aí pegava um tijolo, voltava até o muro, aí punha lá o tijolo, a argamassa, tal, e fazia a mesma coisa. Por que esse cara fica fazendo isso, né? Vamos pôr uma banqueta do lado dele, mais ou menos da altura da mão dele, com um pouco de argamassa e os tijolos, e daí ele vai. E descobriram que isso era maravilhoso, uma coisa para nós é muito óbvio, que era maravilhoso e que ele conseguia fazer uma parede, o pedreiro trabalhando desse jeito, fazia em muito menos tempo que os outros. Que é isso? É uma coisa simples, mas pensar sobre o que está sendo feito. Ford veio em seguida, e Ford inovou, Ford fez assim, um Barbie cabelo. Né? O modelo T, que custava mais de $800, dinheiro naquela época, depois que ele implantou as linhas de produção, no final já do modelo T, estava vendendo por $200 e poucos o carro. Então, era gestão. E depois disso vieram os outros gurus
Dr. Deming, que é um grande guru até hoje, a gente fala muito do Dr. Deming. Engraçado que ele era um americano que aí, na guerra, lá, no final da guerra, ele estava lá falando um monte de coisas, os princípios, filosofia da qualidade, e os americanos, mas esse cara é um chato, né? Fica falando um monte de coisa para a gente. Manda ele lá para o Japão, na reconstrução do Japão, que lá ele vai ficar falando lá, ninguém vai dar atenção para ele. Os japoneses acreditaram nele e deu no que deu hoje, quer dizer. E aí depois o pessoal Juran, etc., começaram a ir na sequência. Isso aí depois apareceu o pessoal que falava muito da parte formal. Por exemplo, Feigenbaum era muito formalista, o que não é ruim. Claro. Eu já trabalhei numa empresa, eu não vou dizer o nome, mas ela fazia fios e cabos elétricos. E era muito boa nisso. E aí entrou um gerente novo lá, visando ao bônus, etc., coisa que o Deming falava, que isso era um veneno, era um pecado para as empresas pensar só no bônus. E ele que resolveu aumentar o lucro e demitiu todo o pessoal mais velho lá, contratou gente mais nova por um valor menor. E aí, de repente, eles descobriram que eles não sabiam mais fazer o fio para a indústria automotiva. Começou a voltar tudo, porque a turma nova não sabia operar e o conhecimento estava todo na cabeça dos antigos. Eles foram obrigados a recontratar 2 ou 3 a peso de ouro dos antigos para ensinar os jovens como trabalhar. E aí aprenderam a lição, aí passaram a registrar tudo, registrar os procedimentos, os controles, as instituições de trabalho, e a coisa andou. Então, tem as vantagens, quer dizer, de preservação do conhecimento, mas o pessoal aprendeu meio na pancada. Né? Depois o pessoal lá, o turma do Zero Defeito, o Crosby, Bandeirinha, Festa, que também era um outro estilo, porque o Feigenbaum era muito chato, um cara muito burocrático. E aí o Crosby falou, não, tem que motivar a turma. E ele ficou muito na motivação. Bandeirinha, festa, medalhinha, só que isso é uma coisa que, com o tempo, ela acaba se desgastando, só essa motivação de capital, etc. E isso acaba não levando a coisa muito longe. Então, ele é muito criticado por isso, mas, ao mesmo tempo, ele abriu uma fronteira aí, mostrando que a parte motivacional, não só a parte técnica, a parte humana, ela é extremamente importante. E depois de toda essa história, o pessoal falando um monte de coisas, qualidade total, etc., começaram a aparecer os teóricos aí da teoria dos sistemas, que é uma coisa muito importante. Já que a gente está falando de sistemas de gestão, não é? O que é esse sistema? Não? O sistema é um conjunto de partes interdependentes que tem um objetivo comum. O sistema sempre tem seus indicadores, se ele está indo em uma certa direção, tem as chamadas medidas de rendimento. Você tem também, num sistema, você tem os objetivos declarados e os objetivos reais. Isso é um outro ponto interessante, porque quando você ouve um político, o meu objetivo é a saúde de vocês, o meu objetivo é dar segurança. No fim, você vai ver, o objetivo dele é enfiar dinheiro no bolso dele, não tá? Então, tem um objetivo declarado e real, e você consegue, de alguma maneira, descobrir qual é o objetivo real pelas atitudes, pelas ações que a pessoa tem. Mas muita empresa tem, na hora que você vai fazer uma avaliação, aí pela ISO 9000, você vê que tem lá objetivos declarados, são muito bonitos, até, em geral copiados de algum livro, ou trazidos por algum consultor, e não tem nada a ver com aquela empresa. Né? Tratar bem os funcionários, o pessoal sendo chicoteado lá para trabalhar mais, gente comendo do lado da máquina. Espera aí, o objetivo não tá dizendo nada disso. Então, esse conceito de sistema é um conceito bem interessante, porque ele mostra que não adianta você otimizar um subsistema dessas partes interdependentes, otimizar uma delas em detrimento das outras. A gente trabalhou uma época eu e o professor Melvin, saudoso professor Melvin, trabalhamos uma vez numa empresa
que era fazer eletrodomésticos. E um componente desse eletrodoméstico eram as arruelinhas, importantes para fazer parte da montagem, etc. E isso era feito numa estamparia. E alguém desses consultores que não conhece muito bem não conhecia essa parte da teoria do sistema, ele colocou como indicador de desempenho dessa estamparia o número de batidas de prensa que daria naquele mês. Bom, na hora que o supervisor viu aquilo lá, sem nenhuma ligação com o resto da empresa, ele começou a pegar aquelas chapas de metal e passava na prensa, e aquilo fazendo uma roelinha. No fim, a empresa estava super mal, o almoxarifado cheio de arruelinhas, e o cara lá da assessoria de prensa estava muito bem, estava todo mundo batendo palma, ganhou seu indicador, bateu sua meta, mas, quer dizer, a falta de noção de que as partes são interdependentes. Isso é muito importante também na parte de saúde, porque o ser humano é um sistema. Isso. Um conjunto de partes interdependentes. Não adianta nada você ser um camarada que tem um físico magnífico se você está com o fígado estourado de tanto tomar anabolizante. Né? Ou você é uma pessoa que tem um problema no cérebro e o resto pode estar tudo em ordem e, no entanto, você tem problemas. Então, cada coisa interfere no desempenho global do sistema. E esse é um conceito bastante complexo que as empresas têm que pensar hoje, daqui para frente. Elas sempre têm que se encarar como um sistema. Isso. E esses conceitos eles acabaram aparecendo gradualmente ao longo da história. As normas militares americanas, no final da década de 50, começo dos anos 60, porque os americanos descobriram, a duras penas, que na hora em que você compra munição, e você não pode testar todas, né? Claro. Então você compra munição, aí chega lá na hora, tem um inimigo, e o outro, aí na hora que vai dar o tiro, a bala falha, o cartucho falha, e aí? Né? Então não dá para conviver com isso. Então você tinha que ter a chamada garantia da qualidade, você tinha que ter um conceito que dissesse, não, você está recebendo coisas que têm um padrão de funcionamento, um padrão de desempenho. E aí começaram a surgir essas normas militares com um camarada chamado Shewhart, um estatístico, muito bom nisso. Que foi, na verdade, o Shewhart, né, Joaquim? Ele foi basicamente o guru do Deming, né? O Deming foi discípulo do Shewhart, né? O Shewhart foi quem trouxe um pouco a estatística para dentro da qualidade, né? Tirou aquele conceito de inspeção 100%, graças ao conhecimento estatístico que tinha lá o Shewhart, e o Deming sempre foi forte nisso, né? Muita gente elogia o Deming por a parte mais de gestão, mas, vamos dizer assim, a origem de gestão pela qualidade é a estatística, né? Sim. E ele dizia, você não consegue melhorar nada que você não consiga medir, né? Isso. E muita coisa você vê que, assim, se você não tiver a estatística, você seria obrigado ainda a fazer inspeção 100%, e tem coisas que, se você fizer a inspeção 100%, nada garante também a confiança daquilo ali, porque você tem a própria falha humana na inspeção 100%, que nada impede que passa. E, claro, você tem também todo um custo para fazer a inspeção 100%, você tem uma redução do lead time, então não é muito inteligente. Mas e tem ensaios destrutivos também, né, Haroldo? Tem ensaios destrutivos que você não consegue fazer. Também, claro. E você está falando tudo isso aí, Joaquim, para justamente chegar nessa valorização de um sistema ISO que começou com a ISO 9000. Depois, claro, a gente teve as outras, a ISO 14000, a 45000, que no passado era a OSAS 18000. Mas aí vamos chegar justamente aí, viu, gente? O pessoal está um pouco assim, meio inquieto, mas vamos chegar onde o Joaquim está querendo, que é justamente justificar a ISO 9000, que você, inclusive, Joaquim, eu diria assim, você tem uma humildade muito grande, basicamente, foi a Fundação Vanzolini que trouxe aqui, vocês vão ver que trouxe a ISO 9000 para o Brasil em termos de credenciamento de instituições.
A primeira empresa certificada pela ISO 9000 foi feita por vocês, você vai falar um pouco sobre isso. Então, eu só estou antecipando aí para o pessoal saber a importância que teve a Fundação Vanzolini e o próprio Joaquim, que ele, dentro da Vanzolini, para quem não sabe, a Vanzolini é uma fundação que pertence à USP, né? Ela pertence à USP, à Universidade de São Paulo. Mas pode chegar agora nesse resumo aí da ISO 9000, que foi ali por volta de 87, para o pessoal também ver a importância que teve o trabalho da Vanzolini aqui na disseminação da ISO 9000 no Brasil. O que aconteceu é que era relativamente complexo, as várias teorias jogadas, etc., e as empresas não tinham uma receita, não tinham um roteiro para seguir para chegar no sistema de gestão. Tá? Tinha aí as normas americanas, aí apareceram as normas canadenses, a CSA Z299, as normas Petrobras, e finalmente apareceu na Europa uma norma muito próxima do que a gente considerava de gestão da qualidade, que era a British Standard 5750, tá? Que foi a precursora da ISO 9000. Mas o foco dessa norma ainda era naquele mesmo foco que tinha o americano quando ele comprava munição, era o foco de você garantir a qualidade a partir do seu fornecedor. Você comprava e exigia que o seu fornecedor tivesse uma organização tal que você conseguisse acreditar que o produto que ele te entregava era bom. E, a partir daí, surgiu a série da ISO 9000, em 1987. Tinham 3 normas, uma norma que envolvia empresas que tinham atividade de projeto, empresas que não tinham projeto, mas tinham produção, e empresas que faziam só inspeção, ou empresas que tinham um sistema de gestão implantado só na inspeção. Começou por aí, começou com uma linha extremamente burocrática, uma linha até complicada, mas ela tinha a sua razão de ser. Ela focava muito na organização da empresa, focava muito também na parte de treinamento, na parte de controle de processo, na parte de auditoria, e depois ela foi evoluindo. No ano 2000, ela começou a falar em foco em processos. Isso, Haroldo, também era uma coisa que acabava aparecendo aí nas chamadas sopas de letrinhas, né? Os BSC da vida, a reengenharia, uma série de coisas, mas que também são fragmentos dessa gestão por sistema. São ferramentas que você pode entrar numa gestão de sistema, que é a grande importância da ISO 9000. Nós fizemos um curso, eu, o Reinaldo Figueiredo, que está também na própria ABQ, várias outras pessoas, fizemos um curso na Inglaterra e formamos a primeira turma de auditores líderes que veio ao Brasil, que chegou ao Brasil com esse título. Nos formamos lá na Inglaterra, inclusive recebemos o diploma da Margaret Thatcher na época. Ela era ministra do Trabalho. E a implantação dessa série ISO ela foi relativamente complicada, porque as empresas não sabiam direito o que era. Então, começou pelas matrizes. A matriz da Europa exigiam que as empresas aqui fizessem essa certificação. No ano 2000, ela modernizou, ficou com foco em processo, gestão por processos, e em 2015, que foi a última versão, ela adotou uma chamada estrutura de alto nível, que a ISO colocou, baseada no PDCA, que é a sua empresa, né? E o pensamento de risco. Eles não puderam falar em gestão de risco por uma razão política interna na própria ISO, porque já tinha uma norma de gestão de risco, então, para não misturar as coisas, era pensamento de risco. Tá? E, então, hoje nós temos aí uma norma ISO 9001, basicamente, que é uma norma de requisitos. A gente só pode fazer uma certificação baseada numa norma de requisitos. Sim. Então, essa norma ela exige uma série de coisas. Ela exige que você tenha uma liderança, que você tenha um comprometimento da alta administração, ela exige que você tenha um planejamento, a norma exige também que você tenha uma boa infraestrutura, que você tenha gente competente, que você tenha procedimentos documentados, ela exige que você tenha controle das operações, usando aí as técnicas que você até comentou, de controle do processo, a parte de estatística. Ela exige que você tenha avaliação se o que você está fazendo está correto.
ele exige também que você tenha a parte de correção e a parte de prevenção. E, finalmente, ele exige que você tenha melhoria contínua. Então, veja que fecha o circuito, quer dizer, eu tenho que primeiro conhecer o ambiente que eu estou. Eu tenho que saber qual é o meu ambiente, quem é meu cliente, quais são os chamados stakeholders. Isso foi uma abertura muito interessante, porque a norma ISO 9000, ela pede que você saiba o contexto em que você está envolvido na sociedade e qual é o impacto que você tem nessa sociedade, em termos de gestão da qualidade. Tá? Ela pede também que você tenha foco no cliente, que você saiba quem é teu cliente. A gente teve casos, durante a minha experiência como auditor, já fiz cidade muito grande de auditorias, inclusive fora do Brasil, eu cheguei a auditar até a IBM lá na Dinamarca. É meio difícil entender a língua, mas a gente fez em inglês o trabalho. Tem experiências de ver que, muitas vezes, o cliente manda uma amostra do que ele quer. A gente tinha uma empresa que produzia a parte de equipamento, basicamente chicotes para ônibus, que eram quilômetros e quilômetros de fio. E aí o cliente mandou a amostra, eu preciso do chicote nessa cor, assim, e o vendedor pegou aquilo, jogou na gaveta e chegou a mandar lá um marrom para essa empresa. E aí ficou tudo envolvido. Quer dizer, não tem ideia, não tem foco no cliente, não sabe o que está acontecendo. Tá jogando de fora para dentro, de dentro para fora. Então, tudo isso que a gente viveu mostra que a ISO 9000 ela tem essa visão de sistema, essa visão de objetivo global, essa visão de indicadores, essa visão de preparação da competência interna, essa visão de gestão do conhecimento, no sentido que os procedimentos, os ações de trabalho não devem ser burocracia, mas eles devem ser instrumentos de você manter o conhecimento vivo dentro da empresa. Ela pede que você olhe o seu meio ambiente, que você planeje, que você veja os impactos que você vai ter com relação ao seu ambiente e pede a avaliação, né? A avaliação do que está fazendo. Essa avaliação pode ser feita pelas chamadas auditorias internas, em que você para e deixa eu olhar o que está acontecendo aqui dentro. Você também de aprender com os seus erros, que é a chamada ação preventiva. Quer dizer, eu vejo os erros, olho o meio ambiente, vejo o que acontece aí fora e eu vou até as chamadas causas raízes. Né? Sim. Então, você tive situações em que tinha um problema sério de qualidade numa empresa e aí eles puseram a culpa no operador. O operador que não sabe manusear, mas ele não tem habilidade suficiente, não tem competência para manusear essa máquina. Mandaram o cara embora. Quer dizer, a disposição, a solução do problema aqui, vou mandar o cara embora. Peraí, como é que vocês pegaram uma pessoa, coitada, ele não tem culpa, ele não aprendeu, nasceu sabendo operar uma máquina complexa, mas você põe o cara lá e acha que ele tem que se desempenhar bem. Então, como é que está o RH, como é que está a parte de gestão, como é que está a parte de treinamento? Então, são desafios que as empresas têm que pensar, e a norma ISO 9000 ela pede que você pense nisso. Ela pede que você tenha uma estrutura por trás, uma estrutura de apoio que gerencie essa competência de maneira que as coisas andem bem, com o objetivo de chegar, finalmente, ao teu cliente. Né? Certo. Agora, Joaquim, abrindo um parêntese, né, eu gostaria de primeiro fazer um comentário a respeito da ISO 9000, porque as pessoas que conhecem a ISO 9000 ainda ali da década de 90, elas podem não estar atualizadas na nova versão da ISO 9000, que é uma versão muito avançada e ela é muito interessante em termos de sistema de gestão de verdade do negócio, e não somente uma formalidade, né? Então, depois que ela começou a adotar essa questão do foco no processo, primeiro começou introduzindo o PDCA ainda na década de 90, que já foi uma evolução, né? Que é o processo de melhoria contínua. Mas depois ela começou a focar no processo. Eu atesto que hoje, uma empresa que queira utilizar a própria ISO 9000 como uma base verdadeira do seu sistema de gestão já tem grandes avanços no seu sistema de gestão. Agora, esse conceito que a gente tem, essa até experiência que nós temos aqui no Brasil, de empresas que têm a certificação ISO 9000, mas ela não respira qualidade. Eu, particularmente, Joaquim, eu trabalho desde 95, dando consultorias de 5S, eu diria, para médias e grandes empresas,
quando a gente fala assim, médias e grandes empresas, no Brasil a maioria multinacionais, não é? E o nível do 5S nessas empresas, que a maioria tem a certificação ISO, ele é de bom para razoável, né? Quando eu faço um diagnóstico, por isso que eu sou chamado, porque para eu ir na empresa é porque alguém acha necessidade da gente melhorar o nível de 5S. E quando a gente fala de 5S, você bem conhece, a gente está falando do básico do básico. Então, se quiser comparar um sistema evoluído de gestão 5S com o ISO 9000, é claro que o ISO 9000 está bem na frente, mesmo porque o 5S não é nada, é somente uma base física e comportamental para muitas coisas na empresa: qualidade, segurança, custo, meio ambiente, motivação. Então, está longe de você querer comparar, em termos de objetivo, o 5S com a ISO 9000. Mas a gente vê que empresas certificadas, a gente tem aqui no Brasil mais de, talvez, 30 mil certificações, e a gente vê uma discrepância entre uma empresa que tem a certificação e ela não respirar qualidade, e a gente agrava muito mais essa divergência quando eu comparo, por exemplo, o nível de 5S que a empresa está, e muitas vezes o diagnóstico que eu faço é apenas dos 3 primeiros S, utilização, organização e limpeza, com a empresa que tem lá o diploma, um certificado colocado lá num ponto de evidência, ISO 9000. Aí eu pergunto, como é que está hoje o seu sentimento com relação a essa questão que eu estou colocando e como é que é o comportamento de empresas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa? Eu digo isso porque aqui na América Latina a situação não é muito diferente do que eu vejo aqui no Brasil, pelo menos tradicionalmente. Então eu queria que você fizesse assim um comentário, um balanço desse comentário que eu acabei de fazer para você. Eu não sei se também a audiência que está aqui, ela tem esse sentimento que eu tenho. Haroldo, você falou de uma ferramenta que é extremamente importante, que é o 5S. Ele é uma ferramenta que é usada dentro do contexto de um sistema de gestão. Ela está trabalhando no movimento da melhoria contínua. E isso é parte sine qua non do sucesso de uma empresa que tem a ISO 9000. É difícil você encontrar uma empresa que está trabalhando em melhoria contínua que não aplique, que não conheça o 5S. Uma empresa séria. Eu tenho alguns exemplos. Eu, uma vez, encontrei um dono de empresa, uma empresa brasileira, e fui lá conversar com ele, etc. E aí o dono falou para mim: Joaquim, a ISO 9000 salvou minha empresa. Hoje eu consigo sentar e ler o jornal, e sei que as coisas estão funcionando lá embaixo. Por quê? Porque ele conseguiu motivar, é um camarada muito motivador, ele conseguiu motivar o pessoal e fazer que as coisas funcionassem. E aqui eu não faço mais nada, nem assinar cheque, mas eu assino. Eu só ando pela empresa motivando as pessoas. E as coisas estão funcionando. Era uma empresa pequenininha e depois desbancou uma gigante aí lá em Santa Catarina. E muito interessante a experiência dele. Por outro lado, você tem empresas que o camarada realmente não respira qualidade. O Nigel, que é outro colega da ABQ, ele costuma dizer que dentro das certificadoras você tem os chamados cowboys, que são certificadoras que o cara, até por um fax, ele acaba recebendo o certificado. Né? Tinha um camarada, eu sabia que ele chegava no hotel, isso acontecia numa cidade do centro do Brasil, e ele recebia os candidatos da certificação lá no hotel, levava meia dúzia de papéis para ele, ele assinava o relatório e dava o certificado. Então, na realidade, isso é uma grande besteira, isso é uma coisa que está se enganando a si mesma, porque a ISO nada mais é do que uma ferramenta de gestão, uma ferramenta importante de gestão. Ela serve para a empresa crescer, para a empresa funcionar bem, para ficar como esse meu conhecido que falou que a ISO salvou a empresa dele, que agora só motiva as pessoas. Esse é o ideal. Agora, essas empresas que estão preocupadas apenas em ter o papel e aí contratam um consultor e ficam regateando o preço para o consultor, a Haroldo sabe muito bem como é que funciona isso. Sim. Ah, mas é caro, né?
Está me cobrando isso por hora, né? Escuta, meu amigo, para dar essa hora que eu estou dando para você, eu passo 100 horas estudando por mês, à noite e tal, para poder chegar aqui e falar coisa com coisa. Né? Então, eles acham caro. Mas, realmente, nós temos, no Brasil, uma quantidade razoável de empresas que não têm essa mentalidade de usar o sistema de gestão da qualidade como alguma coisa que vá fazer a empresa deles crescer e sobreviver ao longo do tempo. São empresas que estão tirando a certificação apenas para atender um requisito de cliente que exige que o fornecedor seja certificado. Joaquim. Na Europa, depende um pouco do país, mas a coisa é um pouco mais séria. Tá? As certificadoras são bem formadas. Eu andei bastante na Inglaterra, andei na Dinamarca, andei na Alemanha, andei nos Estados Unidos, e pelo menos as empresas que eu avaliei, elas realmente respiravam um pouco mais nesse aspecto de viver a qualidade. Ainda mais que o mundo competitivo hoje, se você não viver a qualidade, não tiver um sistema de gestão funcionando, a sua chance de sobreviver, a não ser que você faça alguma irregularidade fiscal ou penal, você não vai sobreviver, porque o mundo está andando muito rápido, as coisas estão andando muito rápido, e a gente está vendo cada vez mais sistemas e normas diferentes. Ok. Está chegando colocações aqui da nossa audiência, viu, Joaquim? Tem o seu amigo, Luiz Carlos Spellmayer, que fez um trabalho com você lá no Reino Unido, né? Inclusive, Gaúcho Spellmayer, ele vai estar conosco aqui nesse circuito de live. Tem um livro publicado mostrando a história da qualidade no Brasil, principalmente lá na região do Rio Grande do Sul, onde também está falando aí o nosso presidente da Academia Brasileira de Qualidade, o Eduardo Guaran, já colocando para você essa pergunta, né, que ele coloca que em torno de 16% do PIB aqui no Brasil é dedicado para serviços de aplicação social, principalmente da saúde e educação. E aí pergunta assim, como é que a gente vai motivar um administrador público brasileiro, que você conhece assim o perfil, a gente não está nem falando aqui, viu, a questão de honestidade ou desonestidade, porque não é o foco aqui da nossa discussão, mas eu falo em termos de gestão, de competência, como motivar esses administradores públicos para melhorar a gestão justamente nessas áreas, saúde e educação pública? Esse é um problema complexo, Haroldo. A gente já discutiu bastante isso, e quando alguém falava que o professor ganhava pouco, aí a resposta era: e se você ganhar o dobro, você vai dar uma aula 2 vezes melhor? O triplo vai dar uma aula 3 vezes melhor? A resposta é não. Quer dizer, o problema não é só dinheiro, o problema é você dar condições da infraestrutura, da treinamento, aquele mesmo problema que eu falei da máquina. O operador não sabia operar a máquina. Você põe um professor que não tem condição, não tem preparo, não tem habilidade suficiente para ensinar alguém, ele vai ensinar o que ele sabe. Vai ensinar o que ele sabe, mas se ele sabe pouco, a pessoa vai sair igual ou pior do que ele. Né? Então, a parte de motivação do administrador público, ela estaria muito ligada ao contato mais íntimo, aí eu acho importante, com a universidade e com essas associações tipo a ABQ, que tem condições, a própria Fundação Prêmio Nacional da Qualidade e outras associações aí que mexem com isso. O Movimento Brasil Competitivo, né, o MBC também, que trabalha com organizações públicas também, né? E é uma coisa, Haroldo, que a gente vê com tristeza o prestígio desses prêmios que ajudavam o pessoal a competir, a se motivar, a tentar entender um pouco melhor de qual seria o caminho a seguir. A gente vê com tristeza que eles estão perdendo prestígio. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar de alguma forma, como sociedade, de que maneira motivar a sociedade. É a motivação. Nós estamos mais motivando as empresas. E é um trabalho, é uma missão, inclusive, da própria Academia Brasileira da Qualidade, está aqui o próprio presidente da Academia, o Guaranha, está aqui conosco, que faz parte dessa missão, essa disseminação, não somente na iniciativa privada, mas em todas as organizações, instituições, não é? Organizações não governamentais. Então, é uma da missão da academia, a gente sabe a dificuldade que é, mas é a nossa missão, e toda missão é um desafio, né?
temos que nos unir, mesmo com outras organizações, você citou aí a Fundação Nacional da Qualidade, o MBC, o Todos pela Educação e outras associações. Sim. Então, isso exige integração, competência, persistência e até um idealismo, né? Entendendo que a qualidade realmente ela é uma nucleadora de várias melhorias de processos e a melhoria da própria sociedade, que faz parte, inclusive, da missão da Academia Brasileira da Qualidade. Mas falando um pouquinho em saúde, a saúde recentemente acordou para essa ideia de sistema de gestão. Nós estamos agora falando de sistema de gestão de saúde, começa as chamadas acreditações hospitalares, depois a gente pode voltar a falar disso. Então, é um caminho que está sendo tomado, percorrido com atraso em relação à própria indústria e a próprios serviços. Ok. Tem o Renato Ferreira, ele fez uma pergunta muito apropriada para esse momento que a gente vive aqui no Brasil, que é justamente essa crise energética. E tem a própria ISO 50001, que trata dessa questão. Não seria hoje bem oportuno, Joaquim, a gente motivar os empresários, até mesmo instituições públicas que cuidam desse tema da energia, para que valorizem, inclusive, a implementação da norma ISO 50001? É uma pergunta do Renato Ferreira. O Renato tocou um ponto importantíssimo. É um sistema de gestão, na hora em que você aplica esse sistema de gestão, você consegue fazer um mix de energia aí bastante adequado, você trabalha muito com uma outra grande fonte de energia que a gente tem, que a gente não explora, é a conservação de energia. Sim. Se você trabalhar com conservação de energia, com economia de energia, você vai ver que dá uma bruta folga no quadro elétrico brasileiro. Então, essa norma ela tem esses conceitos de conservação de energia bastante fortes, conceitos de aproveitamento, etc. E a pergunta do Renato é muito bem-vinda, porque mostra aí mais um dos conceitos de sistema de gestão que a gente tem. E mostra que o sistema de gestão é uma boa ideia, gente. Ele vale para a qualidade, ele vale para o meio ambiente, ele vale para a saúde e segurança no trabalho. Você, que é a antiga OSHA 18.001, que é 45.001, responsabilidade social, a gente tem gestão anti-suborno, né? Gestão de facilities, gestão de energia está na minha lista aqui, gestão de saúde. Então, o que está juntando tudo isso aí? Esse conceito de sistema, esse conceito de sistema de gestão, tá? Então, a gente tem aqui uma pergunta aqui do DEMPEC, né? Sustentabilidade. A DEMPEC, na verdade, é a Denise Cury, ela está falando com a gente lá da cidade do Porto, em Portugal, lá exatamente 15 para 1 da madrugada, e a Denise está nos prestigiando. A Denise que é especialista em sustentabilidade, em processos também digitais, e ela está nos prestigiando, fazendo essa colocação, que ela diz assim: às vezes eu me pergunto se essas novas metodologias como a Agilis, que visa assim, soluções instantâneas, elas não terminam contaminando negativamente, né, esse conceito da qualidade, que é uma coisa mais bem construída, mais bem fundamentada, e às vezes com uma visão mais assim de médio e longo prazo também, não é? E temos também a participação, além da Denise, que está falando com a gente lá da cidade do Porto, em Portugal, o Reinaldo Figueiredo, lá dos Estados Unidos, de Washington, né, que é o seu colega, amigo, inclusive, foi a pessoa que, inclusive, lhe orientou de como poderia a Fundação Vanzolini ser uma credenciadora de instituições aqui no Brasil, né, para que... E vocês fizeram a primeira auditoria de certificação, né, numa empresa aqui do Brasil, orientado justamente pelo Reinaldo Figueiredo. Testemunhado pelo Reinaldo, ele foi lá para ser o nosso algoz. Verdade. E ele reprovou você na primeira tentativa, na Vanzolini, viu? Você vê? Não teve moleza. Mas amados que vem para bem. Em função disso, você saiu fortalecido na segunda tentativa, né? Nós melhoramos depois disso. Essa então, visão... ele pergunta aqui a questão do cybersecurity. Aqui no Brasil, como é que você vê essa questão também? Bom, vou começar a responder de trás para frente. Reinaldo, a gente está fazendo a certificação nessa parte de tecnologia de informação
a parte da norma 20.000, que é a parte de elaboração de como é que se elabora software. Então, na parte de segurança de informação, estamos trabalhando bastante em certificação. É uma certificação que está avançando muito, essa norma de cybersecurity. Porque os problemas são grandes, os problemas são muito custosos. A gente vê hoje o WhatsApp saiu do ar. Todo Facebook, né? Todo Facebook. Facebook, Instagram e WhatsApp. É. Nós tivemos um vazamento aí de dados do Pix, outro dia. Quase 400 mil chaves do Pix vazaram do Banco Central. Quer dizer, então, a gente vê que essa é uma área em que o sistema de gestão ele ajuda bem, ele nos dá uma garantia muito maior do que as ações pontuais que a gente está tendo nessa área de cybersecurity. Estamos fazendo a certificação na Vanzolini, com muito sucesso, e já temos vários clientes certificados, inclusive essas próprias empresas que fazem a certificação digital, o CPF digital, essas empresas são clientes nossas. Quanto à metodologia ágil, é um pouco do erro que o próprio Deming comentava. Você põe um gestor que está preocupado com o bônus trimestral, né? Está preocupado com o bônus trimestral, aí ele pega, ele aperta a empresa, etc., pega o bônus dele e cai fora. Isso é um problema norte-americano e um problema muito sério que no Brasil também existe. Você tem situações como a daquela empresa de fios e cabos que eu te falei. Você entrou, melhorou o resultado, pegou o lucro dele e acabou indo embora. Então, são situações que a gente tem que pensar num prazo médio ou prazo longo. Muito bem. Tem mais perguntas aqui da audiência. Está começando a pipocar aqui, viu, Joaquim? O Basílio Dagnino, colega da Academia Brasileira da Qualidade, ele morou já na Alemanha, o Dagnino, não é? Você sabe disso. Ele disse que o slogan lá era, já naquela época, nossa principal fonte de energia é energia economizada. Inclusive o José Gondenberg, ministro de energia daqui do Brasil há um certo tempo, que tem livros publicados, trabalhos belíssimos, ele sempre tocava nessa tecla, a necessidade da conservação da energia. Em vez de você ter um foco somente em criação de novas fontes, se fizesse hoje um trabalho forte em termos de conservação, tanto a parte técnica como a parte de consciência, a gente já teria uma economia muito grande de energia, até deixando de pensar em investimentos, né, fortíssimos que essa área de energia ela necessita de altos investimentos, principalmente investimento voltado para médio e longo prazo. Então, é a pergunta aqui do Dagnino. Se o Procel não estaria muito ausente nesse momento da gente estar fazendo esse trabalho visando a conservação da energia? O Procel é um programa da Eletrobras visando a parte de economia e conservação de energia, e ele está caminhando bastante devagar, tá? Nós temos aí na parte de, por exemplo, na parte de edificações, prédios, nós hoje temos uma etiqueta de conservação de energia e um selo Procel para a parte de edificações. Nós tínhamos, no Brasil, 4 ou 5 entidades que faziam essa avaliação e concediam esse selo. Hoje temos 2, a Vanzolini e mais uma outra organização que faz isso daí. Então, realmente, o pessoal não está dando a devida importância a essa vertente, esse veio, que é o modo mais barato de você gerar energia, economizar energia. Claro. O Carlos Cardoso, ele coloca que na Malásia, artesãos trabalhando em ambientes 5S, linha, etc., como levar essa cultura da qualidade ao artesanato e economia criativa aqui no Brasil? Ou seja, transportar esse conceito genuíno da qualidade, né, que você consegue observar todo o ciclo que fecha o processo como um todo, como é que ele pode levar isso para uma economia criativa, principalmente aqui no Brasil? Inclusive, é possível conviver com economia criativa, com algum tipo de normatização, como é o caso da própria ISO 50001? Esse é um assunto bastante complexo, Haroldo e Carlos. É uma questão muito cultural. Quando eu estive no Japão,
E aí eu estava assistindo lá uma palestra lá com Miyauchi, Ishikawa, esses gurus, lá na JUSE. E aí eu fiz uma pergunta de como é que a empresa motivava os CCQs, os ciclos de controle de qualidade. E levei uma raspança. O Miyauchi foi o Ishikawa, foi um dos dois. O Miyauchi eu tive a oportunidade de conhecer, que ele deu consultoria para a gente através da Fundação Cristiano Ottoni. O Ishikawa eu não tive essa oportunidade, mas o Miyauchi foi consultor da nossa empresa. Uma missão da Banzolini e outra missão com a Cristiano Ottoni. Mas e ele me deu uma resposta e diz: você está totalmente errado. Você deve ser consultor. Eles não gostam. Quem forma os ciclos de controle de qualidade são os trabalhadores e não é a empresa. A empresa só empresta o local para eles. Eles fazem o que eles querem. Esse foi a raspança que eu levei dele. Aí eu falei, poxa, é um problema cultural, não? Porque você imagina que a empresa que monta o ciclo nada, os trabalhadores lá pela cultura deles, de querer melhorar, etc., eles montam esses círculos de controle de qualidade. Eu presenciei isso na pele, por isso que estou passando para vocês. Então, esse problema cultural, eu acho que é perfeitamente possível, mas isso deve ter um trabalho aí que envolve um problema cultural e até político. Tá? A parte política, na medida em que você tem que fazer com que eles se sintam pessoas, que eles têm iniciativa, que eles podem crescer, que eles têm capacidade de conseguir fazer a melhoria. O 5S ajuda um pouco nisso. Sim. Eu lembro do 5S, quando a gente implantava lá na Amazônia, que o pessoal levava para casa. Né? Eles levavam esse conceito 5S para casa e voltavam felizes da vida, e as esposas mais felizes ainda. Sim. Então, na hora em que você quer aplicar isso para artesanato, para pessoal com nível cultural aí que não foi tão avançado em termos de escola, você tem realmente que fazer um trabalho especializado. Eu acho que eles têm toda a condição, são pessoas muito criativas, e eles têm toda a condição de ir bem nisso, mas aí você tem que ter um suporte que possa, de alguma forma, fazer com que eles avancem nessa direção. Muito bem. O Spellmayer, na verdade, ele voltou a questionar a questão da pergunta da auditoria à distância, remota, como é que você vê essa questão, e ele aproveita para notificar você e ao Reinaldo, que está lá em Washington, nos Estados Unidos, para notificar que o grande amigo de vocês, o Antônio Rebelo Coutinho, partiu, não é? Nossa. Infelizmente, ele partiu. É uma notícia que ele está dando aqui no ar, por isso que ele está fazendo questão de dar no ar. O Reinaldo está falando com a gente, provavelmente com 1 hora a menos lá dos Estados Unidos. Mas ele pede para que você faça essa colocação aí, não é, sobre a sua posição sobre auditoria remota. A auditoria remota é uma solução que a gente encontrou na pandemia. Ela pode funcionar bem, gaúcho, né? Eu vou te chamar de gaúcho. Ela pode funcionar bem desde que não seja uma auditoria inicial. A gente não admite que seja feita uma auditoria inicial, ou em algum processo cujos riscos sejam elevados e que você tem, inclusive, riscos sensoriais. Então, você não consegue fazer uma auditoria remota num lugar onde você pode ter uma contaminação de gases, alguma coisa que você precisa dos seus sensores organolépticos, etc., para poder entender como é que está a situação. Então, auditorias de supervisão em processos que não são muito complicados, eles até que funcionam razoavelmente bem. A gente tem sido auditado, inclusive, por entidades de fora do país, pelo próprio IATF, que é o International Automotive Task Force, que é uma entidade extremamente importante no mundo, com a antiga ISO, hoje é só TS 16949, que é a norma automotiva, e nos auditam de forma muito pesada, mas remotamente, tá? Sim. Mas na hora que você precisa de uma auditoria testemunha no auditor, alguma coisa, não tem como fazer isso. E uma auditoria de certificação ou recertificação também não dá para fazer remotamente. Ok, tem muitas colocações que conseguem chegar no final aqui para a gente, né? O Dagnino, ele faz uma colocação aqui interessante, né? Que perguntaram a um palestrante japonês
quantos por cento dos empregados estavam envolvidos com a qualidade numa empresa japonesa? Ele falou rápido, 100%. Né? É verdade. Já o Schalf, também colega da Academia Brasileira da Qualidade, ele coloca aqui sobre a credibilidade, né, do sistema eleitoral brasileiro de urna eletrônica para coleta de dados, deveria ter sido certificado pela 27 mil. Assim que a norma saiu nos anos 2000, o que é que você acha? Porque ele ocorreu, mas não foi dentro de uma certificação. O que é que você acha? Eu ficaria muito feliz se o sistema de gestão da 27 mil fosse aplicado a essa parte de urnas eletrônicas. Porque eu me lembro, vocês ainda são muito novos, mas teve uma eleição no Rio de Janeiro, participou Lacerda, aquela turma toda, e tinha um negócio chamado fator delta, os mais velhos devem se lembrar disso. Esse fator delta, eles faziam apuração pelo computador, e o fator delta era delta por cento dos votos ia para o candidato que tinha pago. E isso foi descoberto, foi um bruto escândalo. Né? E com o sistema de gestão baseado na 27 mil, por exemplo, acho que isso aí teria mais dificuldade de ocorrer. Muito bem, Joaquim, estamos aqui na brincadeira, já avançamos bem no horário, né? Vou fazer o seguinte, eu vou abrir um parêntese para a gente fazer o sorteio dos 4 livros, com as pessoas que estão aqui presentes na nossa live, e depois nós voltamos para você fazer as suas considerações finais e eu apresentar quem é o nosso convidado da próxima segunda-feira, dia 11, véspera do feriado do dia 12, mas nós vamos fazer aqui, como fazemos todas as segundas-feiras, nas nossas lives. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para colocar aqui o sorteio para todo mundo presenciar. Bem, vamos ao primeiro, ou primeira sorteada da noite. É o livro da Quality Mark Editora. A Niralda Cacuno, parabéns, Niralda. Eu acho que a Niralda está falando com a gente lá de Manaus, com 1 hora a menos de fuso horário. Então, parabéns, Niralda. Vamos ao segundo livro, sorteado ou sorteada. Desde já a gente agradece a participação de todos e a gente pede para que vocês compartilhem a gravação dessa live com a sua rede de relacionamento. Dilma Xavier está falando conosco lá de João Pessoa, Paraíba, minha terra. Parabéns, Dilma. Prazer tê-la aqui conosco. Um excelente profissional da área de recursos humanos. Terceiro e último sorteado do livro da Quality Mark Editora, que é a maior editora de livros sobre o negócio aqui da América Latina. Éder Pires, mais uma vez, Éder Pires sempre assíduo à nossa live, parabéns. E vamos sortear o livro do FestiQuali, que vai realizar de 8 a 10 de novembro, o maior evento com 75 apresentações sobre qualidade lá na Bahia. 50 apresentações à distância e 25 presenciais. Kleber Nóbrega, também colega da Academia Brasileira da Qualidade, falando conosco lá de Natal. Um abraço, Kleber. Muito bom ter você aqui conosco. E é isso. Parabéns a todos vocês. Por favor, mandem o endereço completo para o meu e-mail, pdca@terra.com.br, que a gente tem o prazer de enviar esse livro, que é um livro fornecido pela Quality Mark Editora e pelo FestiQuali, que inclusive o Evandro do FestiQuali e o Saidu Mahomed estão aqui presentes, nos honrando aqui nessa live. Joaquim, passou rápido, hein? Muito rápido, não deu nem para falar tudo que eu tinha que falar, nem de falar que eu quero um sistema de gestão da qualidade para excesso de peso, para não quebrar a cadeira. Sim, mas eu falei para o pessoal no início, né, que a gente fez uma gravação prévia com você, para o pessoal que queira conhecer um pouco mais a sua história, principalmente a da Vanzolini, e você junta essa questão da ISO 9000, inicialmente ali por volta de 1990. Então, estou colocando aí no chat, né, o link para o pessoal assistir essa gravação. E queria passar para você, então, Joaquim, além dos nossos agradecimentos, a admiração imensa que todos nós que atuamos nessa área da qualidade têm pelo seu trabalho. Você foi um grande protagonista na década de 90 e continua sendo uma pessoa altamente importante para nós do Movimento da Qualidade. Não é por menos que você faz parte da Academia Brasileira da Qualidade, que é a principal instituição do Brasil sobre esse tema. Então, por favor, suas considerações finais. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito. E
vocês devem ter ficado até certo ponto surpresos de ver a quantidade de sistemas de gestão que tem na saúde, qualidade, meio ambiente, facilities, energia, saúde, sustentabilidade, aquecimento global, atendimento hospitalar, o tal de ESG que estão falando tanto hoje em dia, né? Culturas, globalização. Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Tem os sistemas de gestão integrados, mas eles não conseguem lidar com isso. Então, tem uma área que está sendo pesquisada, aí o próprio Afonso Fleury andou mexendo um pouco com isso, que são sistemas de gestão da complexidade. Tá? Então, esse é um tema que eu deixo aí para vocês pensarem um pouquinho. Muito obrigado a todos, desculpem as historinhas, mas tem que transmitir um pouco da experiência, acho que ajuda a gente a não errar de novo. Muito bem, viu, Joaquim? Parabéns aí, mais uma vez, prazer tê-lo conosco. E o nosso convidado do dia 11, que vocês não podem perder, é o José Lopes. Ele é mestre em qualidade na Unicamp, com dissertação trazendo a psicologia cognitiva para as análises de risco. Então, o Joaquim colocou aqui para a gente, ainda há pouco, a necessidade de você fazer análise de risco para o seu sistema de gestão. O José Lopes ele tem doutorado na Escola Politécnica da USP, que é a escola que até hoje o Joaquim ele é titular, e há 30 anos o José Lopes trabalha com questões humanas ligadas à segurança e confiabilidade. E ele também é autor do livro Mudança Cultural Orientada por Comportamento. Então, uma live sensacional, mais um profissional oriundo de todo o processo do PROEX, da Ródia, que a gente vai ter uma honra em recebê-lo aqui no próximo dia 11, que vocês já estão convidados para essa live. Eu queria, como sempre, Joaquim, agradecer a nossa audiência altamente qualificada, o pessoal que está sempre aqui buscando crescer profissionalmente, compartilhar também essa live gravada com o seu circuito de relacionamento, isso aí muito eu vou dizer assim, nos torna muito felizes, né, por a gente fazer esse esforço, trazer um conhecimento de pessoas como você aqui, disponível para gratuitamente compartilhar o conhecimento de 40 anos de experiência nessa área, que não é pouco, e a gente fica muito feliz com a nossa audiência altamente qualificada aqui. Então, eu desejo a todos vocês assim, uma boa noite, fiquem sempre com Deus, eu espero vocês mais uma vez, dia 11 de outubro, 20 horas, horário de Brasília, live do Haroldo Ribeiro, live para quem busca crescimento profissional. Joaquim, uma boa noite para você, mais uma vez, obrigado, e fica também com Deus. Obrigado. Tchau, gente. Fique você com Deus. Tchau.